Querida igreja, hoje é um dia muito especial para a nossa igreja e para a maioria das igrejas batistas ao redor do mundo. Todas elas, a maioria delas, celebram da ceia do Senhor sempre no primeiro domingo do mês. Alguns estados dos Estados Unidos e uma parte da Alemanha, nas igrejas batistas, eles celebram no segundo domingo de cada mês. Mas isso é o máximo que a gente vai. Há algumas igrejas batistas, os irmãos sabem que os batistas têm 37 denominações diferentes, todos agregados debaixo da Aliança Batista Mundial. E há uma dessas denominações que celebram da ceia do Senhor todos os domingos. Eu me lembro de anos atrás, estando nesta igreja, celebra-se a ceia todo domingo. É interessante a maneira com que as pessoas têm a liberdade de crer. Mas a doutrina bíblica é a mesma. E o texto bíblico é o mesmo. E hoje, aproveitando esta oportunidade tão gostosa, eu quero recordar com os irmãos o texto que vem pela boca do apóstolo Paulo, quando ele orienta a igreja em Coríntios a respeito de como eles deveriam celebrar da ceia do Senhor, ou o modo correto para que eles pudessem celebrar da ceia do Senhor, para que possamos ter um momento devocional para logo em seguida celebrarmos desta ceia. Vamos para o texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 11, os versículos de 23 a 28. 1 Coríntios 11, de 23 a 28, você deve marcar aí na sua Bíblia e deixar marcadinho aí, não é? Esse é um texto muito importante, claro que a gente, para facilitar a questão das versões, a gente também coloca nos slides. Mas por favor, irmãos, tragam suas Bíblias, mesmo que você goste de uma Bíblia eletrônica, eu sei que você está acessando agora a tua Bíblia, tá bom? Mas se você puder manusear a palavra de Deus, é tão importante isso nos dias atuais. Faça isso, viu? Marque, faça suas anotações na Bíblia. Então vamos recordar nesta noite, irmãos, para prosseguirmos celebrando desta ceia, o texto segundo Paulo escreveu. E como vocês podem ver aí, ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém. Irmãos, quando nós vemos esse texto maravilhoso das Escrituras Sagradas, eu fiquei sempre, logo que cheguei para a igreja, fiquei imaginando como que eles instituíram a ceia do Senhor. Claro que foi uma ordem deixada por Jesus. Eles iriam cumprir a ordem expressa que Jesus tinha dado. Mas eu fico imaginando a primeira ceia que foi celebrada depois que Jesus ascendeu aos céus. Eu fico imaginando a emoção. Eu fico imaginando as pessoas se recordando daquele ato. E sobre esta ordenança dizia: vocês vão fazer isto até que eu volte um dia. Vocês vão celebrar desta ceia recordando-se do meu corpo e do meu sangue, recordando-se da minha morte, até que um dia eu volte para buscar vocês. E aí é claro, esta ceia, ela será substituída pelas bodas do Cordeiro. E nós estaremos nas bodas do Cordeiro, irmãos. Nós estaremos lá. Tudo isso que estamos vendo aqui é passageiro, mas que aponta para alguma coisa duradoura na eternidade. Nós celebraremos. Não da ceia do Senhor especificamente como estamos lendo, mas estaremos comendo na mesma mesa. Essa é a recepção que Jesus vai nos dar. Eu não sei o tamanho dessa mesa, eu não sei como que vai ser isso aí, mas Deus sabe. Ele sabe. Mas vamos voltar lá atrás, irmãos, para imaginarmos um instante a emoção que aquelas pessoas sentiram de celebrar da ceia pela primeira vez.
Mas eu quero voltar a história um pouquinho antes e recordar do tempo em que você, pela primeira vez, celebrou desta ceia. Você se lembra? Você se lembra com que emoção você celebrou da tua primeira ceia depois do seu batismo? Você consegue voltar atrás e se lembrar? É algo poderoso, é algo grandioso, é algo inesquecível. Mas eu tenho que fazer uma pausa aqui para dizer o seguinte: se você está aqui conosco nesta noite e você ainda não celebrou desta ceia, porque talvez você não tenha assumido um compromisso com Cristo, não tenha sido batizado biblicamente, eu quero desafiar você a nos encontrarmos no próximo domingo, às 9 da manhã, na classe de preparação do batismo. O que é que está faltando para você, querido? Eu sei que você está se aproximando de Deus e é muito importante que você tome um passo além. E para isso, a palavra de Deus nos ensina que devemos receber a doutrina de Deus, porque hoje as doutrinas se multiplicam, há muita confusão a respeito do corpo, do sangue de Jesus, do poder e da autoridade de Jesus, da salvação que há em Cristo Jesus. Por isso as pessoas precisam ser doutrinadas. No meu tempo, quando eu me converti, havia uma classe chamada classes de catecúmenos. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, fiquei com medo de ir na classe. Eu não queria ser nada. Eu não queria ser catecúmeno, não, de jeito nenhum. Aí eu, na porta da igreja, meio preocupado, ressabiado, perguntei para o diácono o que era aquela classe. Ele falou assim: é uma classe de doutrina, para você aprender a doutrina bíblica, para você tomar a decisão a respeito do seu batismo. Uma igreja como essa, um batismo não é imposto, é espontâneo no coração das pessoas. Você vai decidir. Você já entregou sua vida a Jesus? Já. Quando foi? Aí eu contei para ele, ele falou: que lindo. Então deixa eu te mostrar. Já pegou e já foi lá para a classe. E aí eu fui para a classe de catecúmenos, irmãos. Entrei naquela sala, as cadeiras arredondadas, e acontecia no gabinete do pastor, ficava mais sério ainda. E daqui a pouco o pastor entrou, olhou para todo mundo e disse: essa classe está bonita, quanta gente nessa igreja querendo se batizar. Deu até um frio na barriga. Eu já percebi que ali a coisa era séria. Irmãos, sempre, numa igreja baptista, o batismo é sério. Não pode ser imposto. E o batismo é uma bênção de Deus que precede a ceia do Senhor. Porque através do batismo nós nos unimos à igreja de Jesus. Nós passamos a fazer parte da igreja de Jesus. E uma vez parte da igreja de Jesus, nós temos parte na comunhão com os santos, não só aqui, mas ao redor da terra. E é por isso que é gostoso a gente celebrar da ceia do Senhor. Por isso eu quero que você se recorde comigo um instante. A tua conversão e aquela classe de doutrina. Ou você já foi para a faculdade sem fazer o curso médio. Sem fazer o curso fundamental. Porque, irmãos, nos dias de hoje, a turma enche o batistério e diz assim: quem quer se batizar? Vamos batizar. E eu temo no meu coração que as pessoas só estão se molhando. Só. Tem que ter doutrina de Deus no nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo, falando da ceia, ele diz: eu vou repartir com vocês o que eu recebi. Eu sou fiel àquilo que Jesus me entregou. O que ele me entregou, eu entrego a vocês. É fidelidade. Por isso, a preocupação sempre nossa é a contextura do ensino bíblico para o seu coração. E aí, eu preciso fazer nessa devocional a segunda intervenção. Muitos de vocês andam fugindo da escola bíblica dominical. Muitos de vocês. Irmãos, estou ficando preocupado com essa igreja. Quando a gente soma, estou tirando as crianças, tá, irmãos? Porque criança é fiel. Estou tirando as crianças. Quando a gente chega para a escola bíblica aqui, nós temos em média, 320 pessoas no horário. 20 minutos depois, temos 400 pessoas. Para o culto da manhã,
1.200 é a média do ano inteiro, 1.200 pessoas. Eu fico imaginando, tem gente cabulando aula. Tem gente que já está dizendo, pastor, eu sei tudo. E aí eu fico preocupado, porque eu vejo o esforço do apóstolo Paulo em dizer aos seus queridos irmãos que estavam na cidade de Corinto: o que eu recebi de Jesus com fidelidade eu vou passar a vocês. Cada um dos nossos professores está sendo fiel à doutrina bíblica para passar de geração em geração. Só que você não tem vindo. Você está ocupado demais para ser abençoado pelo Altíssimo. Você já está cheio de doutrina bíblica e provavelmente vazio de um compromisso fiel de leitura sincronizada, intuitiva, propositada da palavra de Deus. É uma pena, é uma pena. Dias atrás, me trouxeram um garoto que não queria ficar na escola bíblica dominical. Eu perguntei, por que você não quer ficar? Ele falou assim, porque eu não quero ficar lá. Eu disse, você quer que eu chame teu pai? Quero que você chame meu pai e minha mãe, pastor, eu vou embora. Não consegui contornar a situação. Mandei chamar o pai e a mãe. E os pais vieram. Eu achei muito bonita a sinceridade daquele casal. Ele disse, pastor, nós estamos colhendo agora o que a gente semeou, pastor. Vivemos muitos anos em uma igreja que nós só assistimos culto. Nossos filhos não tinham escola bíblica dominical. Foi uma pena, pastor. Hoje, eu estou com 2 em casa que não vieram a esse culto e estou com esse que quer ir embora para casa. Eu estou colhendo o que eu semeei. Meu irmão querido, a maior escola do mundo é a escola bíblica dominical. Não existe uma escola que tenha mais alunos na face da terra do que esta. E ela está aberta para você. Mas o que acontece conosco é que nós estamos errando o alvo. Dias atrás vi alguém lá no estacionamento e disse, o que você está fazendo aqui? Estou cuidando já do carro, estou servindo ao Senhor. Pode ir para a escola bíblica dominical. Você acabou de se converter, rapaz, acabei de te batizar. Puxa, tem que puxar a orelha daquele pessoal lá do fundo lá e dizer, espera um pouquinho. Tem que perguntar, quantos anos você tem de vida cristã? Quanto que você está fazendo? Tem que saber. Porque nós estamos confundindo. Eu e você precisamos da doutrina de Deus no nosso coração. Porque sem isso nós nos corrompemos. E pior, nós prejudicamos as futuras gerações. E é claro que vocês estão aqui e podem dizer para mim que hora que você chega no domingo de manhã na igreja. Ô pastor, mas eu estou aqui para celebrar da ceia, pastor, não para o pastor pegar no meu pé. Mas acontece que pastor é pastor. Eu já estou percebendo que as coisas estão fugindo do controle. Eu estou tendo muita gente aqui que é consumidor desta igreja. Vem aqui e diz assim, me dá, me dá, me dá, me dá. Então a gente fica numa encruzilhada. Ou a gente dá o que o povo quer, ou a gente dá o que o povo precisa. E a decisão dos pastores desta igreja e da liderança é dar para vocês o que vocês precisam, não o que vocês querem. Porque o que o povo quer hoje é ajuntamento, é cultão, é celebração. Uma igreja baseada em eventos, uma igreja baseada realmente em calendário, uma igreja baseada em movimento. Esse não é o nosso caso, irmãos. Sabe por quê? Porque ao longo da vida, o que eu e você mais precisamos é da fidelidade da doutrina de Deus no nosso coração. Nós precisamos ser sérios a respeito disso. Agora, eu não posso dizer para um pai e para uma mãe que eles têm deveres como membros desta igreja. Está implícito. Se a tua igreja tem uma programação, é para você. É para a tua edificação. Eu sei que a cidade de São Paulo ela é complexa. A gente não consegue ter atividades durante a semana suficiente para abraçar uma igreja inteira. Mas irmãos, nós não podemos vir na igreja só no dia da celebração da ceia do Senhor. Tem irmãos que são figurinha carimbada desse dia. E os outros domingos? E as outras programações da igreja? Irmãos, não podemos negligenciar a obra de Deus na nossa vida. Não podemos desprezar a doutrina de Deus no nosso coração.
Olha a fidelidade de Paulo. Querida igreja, o que eu recebi eu reparto com vocês. Paulo diz que ele gerou aquelas igrejas como se fosse em dores de parto. A dor de parto que Paulo está falando é chegar numa cidade como Corinto, cheia de idolatria, cheia de cultos estranhos, e transformar aquela cidade pela pregação genuína do Evangelho de Cristo, porque é esta palavra que transforma, e transforma a tal ponto que ele diz: não se esqueça na hora de celebrar, que você não está comendo o corpo de Cristo, nem bebendo o seu sangue, mas você está comendo do pão, bebendo do cálice, em memória dele. Não confunda as coisas, porque nesse texto Paulo já estava dizendo que tinha gente que já trazia até seu lanchinho para celebrar da ceia do Senhor. Ele estava lá todo empolgado, e havia naquela igreja algo cruel, gente que fazia banquete e gente que passava fome. Logo, Deus não estava nisto. A ceia é um momento de unidade da igreja, e nós não podemos abrir mão disto. Isso é doutrina de Deus. A fé cristã é a única fé no mundo que diz assim: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, e você estiver a ponto de consagrar a Deus, ou deitar uma oferta no altar, e você se lembrar disto, se há alguma pendência na sua vida, vá lá e conserta a rota. Se acerte. E depois venha e entregue a tua oferta. Porque na primeira tentativa tua, quando você tendo alguma diferença com o irmão em Cristo, ou qualquer irmão em Cristo, ela não seria recebida. Por quê? Porque nosso Deus é sério. Irmãos, podemos no culto contar uma piada, podemos brincar, ilustrar, mas irmãos, o Evangelho de Cristo é sério, é doutrina séria. Olha o rigor que o apóstolo fala. O Senhor Jesus, de uma maneira inédita, ele pegou o pão e partiu o pão. Ele está dizendo segredos, detalhes. Por isso que tem que ser doutrina detalhada. Normalmente, segundo a tradição rabínica, quando a ceia do Senhor era celebrada, cada um tinha diante de si um cálice, e cada um tinha diante de si um tipo de um prato ovalado, uma tigela, onde era colocado os pães ázimos e era onde colocado o cálice. Jesus Cristo, ele extrapolou o entendimento da ceia judaica, introduzindo algo novo. Ele se levanta, ele pega um pão, olha para todos os seus discípulos e diz assim: ei, esse é meu corpo que é dado por vós. Quem sabe Tiago disse assim: eu acho que o Senhor Jesus esqueceu como a gente celebra a ceia. Cada um pega do seu pão, cada um pega do seu cálice. Aí quem sabe Pedro disse assim: fica quieto. Ele é Deus. Deus sempre sabe o que está fazendo. E agora ele pega o pão, ele pega um pedaço dele, fica para ele e parte para os seus discípulos. E agora cada um parte o pão. E ele disse: comam. Esse pequeno pedaço de pão simboliza o meu corpo. Façam isso em memória de mim. É a ordem que eu deixo para vocês. E todo mundo tendo pão, tendo cálice e tudo, todo mundo olhou um para o outro e disse: vamos comer. Eles nunca tinham visto isto. Porque Cristo estava dizendo: há uma nova aliança que está chegando. Não despreze o que é antigo, mas é uma nova aliança. O apóstolo Paulo diz que, semelhantemente, depois de terem ceados, aí sim todo mundo comeu seu pão, ervas amargas, tudo aquilo que a gente já sabe, ervas doces, fizeram tudo direitinho. Chega no fim, Jesus Cristo toma o cálice e diz: este cálice representa um novo pacto de Deus com os homens, uma nova aliança. Bebam deste cálice todos vocês. Quem sabe, Pedro disse assim: vamos fazer. Jesus rendeu graças, tomou e deu. O cálice foi, o cálice voltou.
E todo mundo disse assim: alguma coisa nova está chegando, que é muito mais do que a gente pode entender. E a ceia foi assim estabelecida como um memorial, um marco, uma ordem que Jesus Cristo deixou. Por isso, quando ele ascendeu aos céus, a igreja começou a celebrar da ceia como um marco da presença de Cristo no meio deles. Só foi depois do ano 400 é que essa doutrina ela se perdeu, foi desviada, é introduzida a Eucaristia e tudo mais que a gente já conhece. Mas até o ano 400, perto do ano 400, ainda se mantinha essa tradição. Pastor, por que você está dizendo tudo isso? É porque, irmãos, a gente só come deste pão e bebe desse cálice se a gente crê nesta doutrina e que isto é a ordem de Cristo Jesus. Na década de 30 e 40, começaram a dar poderes divinos a esta ceia. Até começou-se então falando de Santa Ceia em outros arraiais, e depois veio também para dizer que esta é a Santa Ceia, como se quem comesse deste pão, bebesse deste cálice, tinha alguma coisa mágica que acontecia com eles. A terminologia correta nunca é Santa Ceia, é Ceia do Senhor. Isso é doutrina. Mas os grupos pentecostais e neopentecostais disseram que é Santa Ceia, você tem que participar da Santa Ceia. Mas a doutrina bíblica foi ceia do Senhor. Ela não transmite santidade, ela não transmigra santidade, ela simplesmente admite que você está hoje aqui em obediência para comer deste pão e beber deste cálice. E ao estender a sua mão, você está dizendo: eu estou em comunhão com esse corpo espiritual. E meu irmão, se você estende a sua mão e você não tem comunhão com este corpo, você está comendo e bebendo indignamente do corpo e do sangue de Cristo Jesus. É certo. E é por isso que tem gente que se reúne aqui para melhor, e há quem se reúne aqui para pior, porque não está discernindo o corpo e o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Por isso tem que ter doutrina. Tem que ter doutrina. Dias atrás alguém disse assim: pastor, eu já fiz discipulado, porque para chegar para ser membro dessa igreja tem que ser discipulado de novo. É, meu irmão, é porque as coisas aí fora não estão fáceis não. Não tão fácil não. Agora tem espírito de largatixa. Começa a orar, a pessoa gruda na parede do templo. Outro dia fui numa igreja, tinha a manifestação dos 4 seres viventes. Irmão, deu um medo. Eu fiquei com medo que alguém fosse morder meu calcanhar. Começaram a andar pelo culto, começaram a rosnar e tudo mais. E o pastor dizia: aquilo é o leopardo, aquilo é... Irmãos, nós estamos chegando num nível louco de igreja, porque de um lado na igreja pós-moderna nós temos o liberalismo instaurado. Tem uma igreja que está se preparando para o Halloween. Fica imaginando o pastor vestido de Drácula, a esposa dele vestida de abóbora. Com todo respeito, ela ficaria bem de abóbora mesmo. Ela é do tamanho de uma abóbora. Mas parece que não tem nada na cabeça. Eu não preciso mais, igreja, olhar para terremotos, para furacões e vendavais, para ter a certeza que Jesus está voltando. Eu estou olhando para a igreja de Jesus e estou certo, Jesus está voltando. Porque como diz o profeta Daniel, quando você ver abominação no lugar santo, se prepare, Jesus está voltando. Querida igreja, os dias de Noé estão de volta. Como disse Billy Graham, os dias de Noé estão de volta. Esses são os dias de Noé. Eu sei que a equipe de louvor canta que é o tempo do que mesmo? De Elias. Quem mais? Tem uns 3 personagens lá, né? Bom, é eles lá. Mas eu acho que a gente está voltando os dias de Noé. E Jesus disse: vai ser como nos dias de Noé. Casavam, se davam em casamento.
assumiam compromissos humanos sem se preocuparem com Deus. Aí veio o dilúvio, lambeu a terra e Deus preservou a quem tinha um coração voltado para Ele. Esses são os dias de Noé, irmãos. Agora, como que a gente faz a equação de levar uma igreja como esta ao sentimento doutrinário certo? Você precisa aparecer. Vamos estar quarta-feira aqui estudando os milagres? Vem estudar os milagres de Jesus. Vai ter um retiro espiritual? Vá ao retiro. Vamos ter uma programação especial voltada aos pais? Venha. De manhã é inegociável. Acorda a criançada, vamos para a igreja. Porque se nós não fizermos isto, provavelmente nós vamos perder a futura geração. E eu, como pai, me preocupo muito com isto. E eu faço a minha parte. Hoje, para vir para esse culto da noite, a gente carregou o nosso neto dormindo dentro do carro. Eu sei que tem pai que diz assim, está dormindo que nem um anjinho, vamos deixar ele com os anjos. Não, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Vai acordando o menino. Eu já fiz isso com os meus filhos, deu certo. Funcionou. Por quê? Porque eu quero que a minha descendência seja abençoada sobre a face da terra. E o domingo pertence a quem, irmãos? A quem o domingo pertence? Mas ele é Senhor de todos os dias da semana sua? Claro que é. Mas esse é o dia que nós separamos no mundo inteiro para servir, adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós nos juntamos com o povo de Deus de toda a face da terra. Isso é lindo demais. E hoje estamos aqui para celebrar desta ceia. Mas por favor, meu irmão, minha irmã, tenha discernimento bíblico. Tenha a doutrina de Deus no seu coração. Passe pela nossa classe de doutrina. Recebemos recentemente um irmão que disse, pastor, eu vou começar do zero. Sou crente há 25 anos, vou começar tudo de novo. Depois da terceira aula, ele voltou e disse assim, pastor, nasci de novo. Pastor, agora já consigo até pegar na Bíblia. Imagine pessoas que falem tanto de Deus e esteja tão vazia de Deus. E aí diz o apóstolo Paulo, por isso examine-se o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Como que anda seu coração, meu irmão, minha irmã? Talvez você tenha pecado gravemente na presença de Deus. Mas você ainda não se atinou de que Deus te perdoa. Mas doutrinariamente ninguém te ensinou que você tem que confessar o seu pecado. Como gosto de dizer, os crentes hoje estão pedindo perdão de pecado no atacado. Pai, perdoa a multidão dos meus pecados. Está errado. Pecado, Deus só. Perdoa e justifica se for no varejo. Pai, eu menti com os meus lábios. Pai, eu tive preconceito de um outro ser humano. Pai, eu transgredi o meu valor de ser humano odiando alguém. Perdoa-me. E aí a Bíblia diz que o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu acho que é esse exame de consciência que a gente tem que fazer num dia como este. Há muitos anos atrás, uma senhora, numa reunião de oração, chorando, pediu oração pelo seu esposo porque o relacionamento não estava bem. E os irmãos sabem como é igreja, né? Logo alguém chega e diz assim, pastor, precisamos orar pela irmã fulano de tal, parece que as coisas não estão bem lá na casa dela e tudo mais. Aí eu fui na casa dela. E quando eu cheguei, eu nunca me esqueço. O cara era diácono da nossa igreja e a sua esposa estava com os seus ombros todos marcados, porque ele batia nela. Mas domingo o bonitão estava lá.
dando palpite. Falso. Hipócrita. E às vezes a gente pergunta, como pode, pastor? Pode porque não tem doutrina. E sem a doutrina de Deus, igreja, nós nos corrompemos. E seremos corrompidos pelo mundo pós-moderno em que vivemos. Por isso temos que nos pegar muito firme à palavra de Deus. Aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá para crescermos espiritualmente. Como nós precisamos da doutrina de Deus. E eu no meu coração, no meu íntimo, eu acho que neste tempo, a maior atividade do inimigo das nossas almas é nos afastar, não exatamente de Deus, mas nos afastar da palavra de Deus. Hoje, tem mais gente procurando por uma tomada, quando entra na igreja, para recarregar o seu celular do que busca Deus. Tem mais gente que está se escondendo atrás de um celular do que busca Deus. Passa horas e horas num computador, num celular, vendo a vida de todo mundo, dando os seus likes e etc, etc, etc. Mas não tem um mínimo de comunhão com a palavra de Deus. Essa vida não vale a pena viver. Você não é um crente genuíno. Você é um impostor. Você tem cara de crente, Bíblia de crente, jeito de crente, mas talvez você não seja um crente verdadeiro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque quando a doutrina de Deus foge do nosso coração, o inimigo encontra uma brecha para destruir as nossas vidas e destruir os nossos lares. Não permita que o diabo destrua a sua vida ou destrua o seu lar, e muito menos a comunhão que você tem com seu Deus. Abra a Bíblia em todos os lugares e deixe Deus te abençoar.